foi daí também que talvez tenha vindo essa questão que é forte para ti, que é o associativismo? Isso. Não sei se foi O coletivo. mais ou menos isso, de pensar o coletivo. Foi em 2015, quando a gente pensou no BC Criativo como uma rede colaborativa, tá? Mas agora eu vou te falar o seguinte, o que é o BC Criativo? Tá. Porque eu falo para ela, não é para ler o que é o BC, porque senão eu não entendi até hoje o que é o BC Criativo. Então me explica como se eu fosse uma criança. Bom, tu é jornalista, Isso. O Léo é videomaker, que tá aqui atrás, junto com a gente. Fazendo nosso material, né? O Léo é meu parceiro. Aí nós temos, por exemplo, o Daniel, que é designer, que fez ali a identidade. Aí nós temos, eu sou locutora, e a gente vai ter um projeto. Vamos fazer um projeto, vamos fazer... Tipo um exemplo. Vamos fazer um vídeo institucional para... Desenvolver a Barra. A gente está aqui na Barra, pessoal. Vamos dizer que a gente quer fomentar a Barra. Estamos no bairro da Barra, queremos desenvolver a Barra, quero mostrar as peculiaridades desse bairro. Então, a jornalista vai fazer o roteiro. É um pool de pessoas que na verdade, vêm trabalhar juntas em prol de algum projeto. Colaborativa. Ou seja, tu começa a conectar pessoas que tenham habilidades diferentes da tua, mas que tenham um nível de profissionalismo e também estabeleça uma relação de confiança, que é o associativismo, a base é essa, porque às vezes tu é concorrente em algum projeto meu, mas em um outro projeto nós vamos sentar junto e vamos fazer juntas. Inclusive eu vou fazer um parênteses aqui para contar para vocês que eu e a Cissa fomos concorrentes. Por algum tempo eu trabalhei numa outra agência e a gente participou de várias concorrências, que para quem não é do meio talvez não saiba. Às vezes um potencial cliente chama as agências para falar, pessoal, eu quero contratar alguém. Então ele abre uma concorrência e aí as agências apresentam propostas e no final é como se fosse o Oscar. Ele fala, o campeão é tal e aquela agência passa a atender a conta, como a gente fala. E eu e a Cissa fomos concorrentes em várias, né? Algumas perdi, outras ganhei. Mas aí que vem esse negócio um pouco do associativismo, porque desde o começo, aí eu estou fazendo um depoimento muito pessoal meu, eu estou feliz de estar aqui justamente por isso. Desde o começo, essa concorrência sempre foi muito saudável. A Cissa sempre foi uma pessoa que pensava realmente no coletivo, é óbvio. Ela era uma empresária, ela é uma empresária, ela queria ganhar, ali tem dinheiro envolvido, mas sempre foi tudo feito com muito respeito e admiração. E ali surgiu um pouco dessa parceria, admiração, e tanto é que eu estou aqui hoje, entendeu? Claro que não trabalho mais em outra agência, mas também não trabalho tanto mais no meio, mas faço questão de participar porque a gente consegue enxergar quando o associativismo é sério. Porque você fala assim, quando ela estava explicando o BC Criativo... Isso. Às vezes eu ficava pensando, mas por que essas pessoas fazem isso? O que leva elas a fazerem? O que elas ganham? Aí é que está o grande, talvez... O ganho não é na hora, né? Olha quantos anos se passaram para hoje a gente estar trabalhando, estar conversando juntas. Exatamente. Isso é a base do associativismo. Você não ganhar na hora. É uma construção de relações que talvez um dia dê algum fruto. E o Penso isso, né? Perfeito. Não sei se está certo. Até quero fazer mais um adendo aqui, que o associativismo, eu creio, assim, dentro das entidades ali, é o único lugar que tu baixa a guarda, por exemplo, que tu senta perto do teu concorrente, e essa maturidade tu acaba tendo, e tu vai dizer para ele assim, sabe, o meu sistema não é bom. Que sistema você usa? E ele vai dizer para ti, Sim. Eu uso tal sistema, eu tinha um que eu não gostava e troquei por esse. Aí a pessoa para mim foi uma das coisas mais impressionantes, porque a gente daí evoluiu, não só concorrência capitalista, como a gente fala, a Cissa convidou a gente para participar da Cibal, que é um núcleo só de comunicação. Então você pensa, você colocava na mesma mesa donos de agências concorrentes, para justamente, em alguns momentos, falar, olha, essa parte aqui é a minha fraqueza. Então você está dizendo para o seu concorrente qual é a sua fraqueza, só que aí quando você põe essas armas na mesa e se desprende dela, todo mundo consegue entender que se um ajudar o outro, o mercado cresce. E quando o mercado cresce, tem espaço para todo mundo. Exatamente. E sabe que outra coisa que eu percebi no associativismo, além da gente poder falar nas nossas dores... Até tô falando demais, a entrevistada é ela. Não, imagina, mas foi ótimo, porque me fez lembrar que, né, a gente até assim, às vezes... aconteceu até de pessoas virem procurar trabalho e tá ali no currículo e tal, e daí você poder ligar mesmo, dizendo, oi, tudo bem, eu sou da agência tal, e tô vendo a pessoa, né, o trabalho trabalhou aqui. Na sua agência. Nossa, pessoa maravilhosa, vai, não sei o que, saiu daqui por isso. Assim,
não que a gente vá fazer esse movimento só para isso. A gente também, pelo contrário, se às vezes você não tinha como ficar com um funcionário que era muito bom, olha, Márcia, eu estou reduzindo a minha equipe porque minha estratégia mudou agora. Será que vocês não têm uma vaga para minha redatora, que ela é maravilhosa? Você entendeu? Então, assim, abre um pouco, né, a cabeça para poder fazer esse tipo de coisa e não ficar, será que se eu fizer isso eu tô abrindo um mercado para ele? Sabe onde nasceu o associativismo? Na colônia. Porque antigamente, quando vieram, por exemplo, os imigrantes... Agora é o momento história. Para o Brasil. Vem o lettering, história. História. Quando os imigrantes vieram para o Brasil, por exemplo, as famílias, elas tinham algumas ferramentas, mas elas não tinham todas. E aí, por exemplo, na época de plantio, você tem que plantar rápido. E na época de colher, você tem que colher rápido. Né? Então, tem a troca de safra e tal. Então, o que aconteceu? Um emprestava a ferramenta para o outro e até arava junto à terra do outro. Não se importando que o outro tinha, tipo, um pedaço a mais de terra, um pedaço a menos. Mas a ideia era subsistência. Precisamos sobreviver ao inverno, então vamos trabalhar juntos para isso. E foi nesse sentido que o associativismo nasceu. Assim como nasceram muitos projetos, como o BC Criativo, que é uma rede colaborativa de diversos tipos de profissionais que se unem para projetos específicos, né? Em outras áreas também existem essas uniões, né? Existem cidades que deixaram, por exemplo, de explorar, na Alemanha, por exemplo, existe uma cidade que deixou de explorar o carvão, que era a sua principal matriz econômica, e ela teve que se reinventar. Era poluente e talvez eles acharam que não era mais o momento, se uniram para... Tiveram que diversificar. O que eles iam fazer? Então, tornaram as casas das pessoas em pousadas e potencializaram o turismo como uma saída boa, entende? Detroit, lembra que as indústrias automobilísticas eram lá, aí acabou com a China, com todo o processo, enfim, houve mudança e migração de cidade para as linhas de montagem. Você entende que a dinâmica do mercado, a dinâmica da vida, se você tiver conexões, você vai conseguir Mas aí talvez eu vou chegar agora, então, a pergunta que não quer calar é porque a gente tem que falar um pouco de política, né? Na verdade, nós já estamos falando de política. E aí eu vou te perguntar uma coisa, a tua ideia de participar desse processo vem daí, mas ao mesmo tempo talvez... Aí é um questionamento, você pode discordar de mim. Talvez não seja um pouco utópico a gente achar que a gente vai chegar nisso? Não, eu talvez eu seja o último romântico. Não, eu penso assim, ó. Porque a política hoje, me parece, talvez eu esteja errada, é muito mais eu pensando em mim do que eu pensando em nós. E como nós vamos mudar isso? Se nós mesmas não formos para lá e mudarmos esse cenário. Foi isso, exatamente esse espírito, né, do coletivo e do associativismo e dessa experiência de estar sentando numa mesa e discutindo projetos e vendo que às vezes a minha ideia não é a melhor. Às vezes a tua ideia não é melhor, mas se você falar a tua ideia e eu falar a minha, a gente pode chegar num ponto de ter uma ideia melhor para o todo. E é isso que eu acredito, principalmente nos ambientes de legislativo, né, que seja agora a Assembleia Legislativa, as câmaras de vereadores. A gente vê muitas vezes até uma animosidade entre os políticos desnecessária. Se existe um ambiente que se precisa debater e construir algo novo, esse ambiente é dentro de leis, é dentro de ambientes onde se criam, onde se fiscalizam, e saia do pessoal. Porque às vezes assim pode ser bom para ti, mas não é bom para o cidadão, para as pessoas. E eu acho que falta um pouco de empatia de muitos políticos, né? Mas é um desafio você entrar nesse meio.